ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABV. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a ABV. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar.
Boa noite, voltando mais uma vez. Queria apresentar a vocês Isabela Godinho. Ela é coordenadora do setor de lentes de contato do Instituto de Olhos de BH. É um prazer enorme receber a Isabela aqui. Quando me pediram para convidar uma pessoa, eu confesso que foi o primeiro nome que me veio à cabeça, tá? O curso de Dr. Kleber, Isabela, Rodrigo fizeram parte da minha formação em lente de contato e do meu grande interesse pela área. Então, eu acho que Dr. Kleber está muitíssimo bem representado aqui com a Isabela e eu tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa. Obrigada, Isabela. Gente, primeiramente eu queria muitíssimo agradecer o convite, pedir desculpa para vocês, porque essa aula já era para ter sido dada há um tempo, né, e eu tive um contratempo aqui com a minha bebê, e agradecer a compreensão de vocês, e falar que eu estou muito honrada de estar aqui, né, e Mirella, quando me fez o convite, eu fiquei muito feliz, espero poder passar para vocês aí um pouco do que eu sei sobre lentes de contato. Nós vamos fazer uma aula básica, do básico até um pouco do avançado. Tá? E eu tô aqui, vocês podem me interromper, me perguntar a todo momento, tá bom? Já posso compartilhar minha tela, né? Então, eu tenho essa aula aqui das bases da lente de contato, tá? E o meu primeiro objetivo aqui é a gente fazer a classificação das lentes, a gente especificar dos materiais da lente, falar um pouco sobre a anatomia da lente de contato, também falar padrão fluorescênico, cálculo teórico, e vou mostrar uns vídeos das adaptações. Aqui nós vamos falar sempre adaptações em córneas regulares, que eu acho que é onde fica mais didático para a gente começar a pegar o raciocínio das lentes de contato. Então, as lentes de contato são classificadas quanto ao material de que elas são feitas. Então, existem lentes rígidas, gelatinosas, ou também lentes híbridas. As lentes híbridas, elas já existiram no Brasil há muito tempo, hoje em dia fala-se, estuda-se muito pouco essas lentes. Se não me engano, eu acho que só tem uma lente híbrida, que é uma lente francesa, muito pouco utilizada. As lentes, elas são denominadas de acordo com a estrutura do olho que elas se apoiam. Então, por exemplo, existem as lentes corneanas, que são sempre lentes rígidas, que se apoiam exclusivamente na córnea. Tá? Existem lentes córneo-esclerais, que a gente só existe um modelo de lente córneo-escleral, que também é uma lente rígida, que ela vai se apoiar na córnea e na esclera. Então, assim, tem gente que chama essa lente de semi-escleral. Não é semi-escleral, ela chama córneo-escleral, porque ela vai estabelecer relação com a córnea e com a esclera. Então, assim, o objetivo da aula é classificar, falar dos materiais, anatomia, o padrão fluorescênico e também o cálculo teórico, tá? Então, as lentes podem ser rígidas, gelatinosas e híbridas. Eu falei que as híbridas a gente não trabalha com elas aqui no Brasil, que existe uma lente híbrida francesa, mas que não se usa tanto. E a nomenclatura é de acordo com a estrutura do olho que ela se apoia. Então, peraí que agora parou de passar. Pronto. Então, existem as lentes corneanas, né, que são lentes que se apoiam exclusivamente na córnea. São lentes rígidas. A córneo-escleral, que muita gente às vezes chama ela de semi-escleral, e isso é uma nomenclatura errada, porque córneo-escleral significa que ela tem apoio na córnea e apoio na esclera. É também uma lente rígida. E existem as lentes esclerais. Antigamente, as lentes esclerais, as esclerais verdadeiras, elas eram lentes muito grandes, de 28, 26 milímetros. Hoje em dia, a gente trabalha com lentes esclerais de 16, 15, 17. Então, essas esclerais de hoje em dia, elas comparadas com as de antigamente, elas são chamadas de mini-esclerais. Mas que como elas são as esclerais que a gente tem hoje, então a gente acabou chamando essas lentes de esclerais, tá? Então, com relação aos materiais das lentes de contato, independente de eles serem rígidos ou gelatinosos, eu vou me ater mais aqui aos materiais das lentes rígidas. Eu acho que todo material de lente de contato ele tem que ter uma coisa chamada biocompatibilidade, onde ele tem que apresentar uma boa qualidade óptica, ele tem que ser transparente e ter um índice de refração adequado para você não fazer lentes muito grossas, né? Para fazer lentes na... Peraí, gente, só um minutinho. Entrou um bichinho aqui. Oi, vocês me desculpem, é porque entrou um bicho aqui e eu tenho medo de bicho. Pronto, fechei a janela.
imagina, nessa idade velha, desse jeito, com medo de bicho, mas pode acontecer, né? Então, o seguinte, então os materiais eles têm que ter uma boa qualidade óptica, né, ter transparência, um índice de refração adequado, até mesmo para você conseguir construir uma lente na espessura, numa melhor espessura. O material ele não pode comprometer a fisiologia da córnea, ele ser quimicamente inerte, então aquele material que troca substâncias com o meio aonde ele está relacionando, no caso a superfície ocular, ele não é bem aceito. Não pode ser tóxico e muito menos cancerígeno. Tem uma boa estabilidade estrutural, isso aqui é muito importante, porque às vezes as lentes elas são muito manuseadas, né? Então elas não podem ficar perdendo o seu formato e as suas dimensões à medida que você manuseia. E o que relaciona muito ao conforto do material seria o grau de umectabilidade ou hidrofilia. Aqui eu tenho o desenho que eu tenho, essa foto que eu mostro para vocês. O grau de umectabilidade, ele é representado por isso. É como se fosse uma gota d'água em cima de uma superfície. Portanto, se você coloca a gota d'água em cima da superfície e ela não espalha, né, ela fica uma gota inteira, aí a gente pode ver aqui pelo desenho que cria-se um ângulo, né, entre a base da gota e a superfície, e quanto maior esse ângulo, menor é o grau de umectabilidade. Então, quanto menor o ângulo, maior é o grau de umectabilidade. Significa que você coloca a gota e ela espalha com mais facilidade. Isso mostra que esse material ele tem uma hidrofilia, ele tem uma amizade pela água e isso torna esse material mais confortável. E, obviamente, ter boa possibilidade de limpeza e baixo custo. Porque toda vez que a gente vai falar de lentes de contato, uma palavra que sempre vem, né, uma característica do material que a gente chama de DK, onde D é o coeficiente de difusão e K é o coeficiente de solubilidade. E o DK é uma característica do material que se refere ao quanto este material ele é permeável ao oxigênio. Ou seja, então é uma característica dele. E isso tem muita relação com a oxigenação da córnea, de acordo com a lente que você está empregando, de acordo com o DK dessa lente que você está empregando. Então, por exemplo, e a gente fala muito em DK sobre L. Por quê? Porque essa permeabilidade ao oxigênio, ela é inversamente proporcional à espessura do material que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você tem uma lente que é muito grossa, então, automaticamente, essa lente específica, ela vai ter uma transmissibilidade do oxigênio menor, porque a lente é muito grossa, então o oxigênio tem que atravessar a parede dessa lente de contato. Então, muitas vezes, ele tem mais dificuldade para poder chegar lá no filme lacrimal e oxigenar essa córnea. Então, o DK sobre L, ele é onde o L, né, ou DK sobre o T, onde o T ou L, eles se relacionam à espessura da lente de contato. Então, o DK sobre L significa a transmissibilidade daquela lente específica ao oxigênio. E sendo que o DK é uma característica do material que refere ao quanto esse material é permeável ao oxigênio. E só para a gente falar, isso se aplica muito às lentes de contato rígidas, que fala-se muito em DK sobre L de uma lente, e ele é calculado sempre em cima de uma lente de 3 dioptrias. Tá? Vou passar rapidamente aqui sobre o histórico das lentes de contato rígidas, que elas são lentes que foram criadas pela primeira vez em 1508 por Leonardo da Vinci. Eram lentes esclerais, grandes, robustas, lentes muito pouco confortáveis, né, muito menos fisiológicas. Mas ele foi o cara que fez esse primeiro protótipo das lentes de contato. Em 1636, ou seja, 100 e poucos anos depois, o René Descartes deu uma continuidade com esses inventos das lentes de contato, só que ele fez uma criação diferente. Ele colocava na frente do olho cilindros preenchidos por água. Tá? Então, assim, ele começou a ter uma noção da refração, mas mesmo assim ele não tinha previsibilidade refracional nenhuma. Só em 1823 que o Herschel ele conseguiu desenvolver lentes corneanas com aplicabilidade refrativa, porque a partir do momento em que ele conseguiu moldar nessas lentes a superfície da córnea, ele moldava na superfície posterior da lente a superfície da córnea e colocava a superfície anterior da lente regular. Então, ele conseguiu ter mais previsibilidade refracional a partir do momento em que ele teve esse insight.
de criar essas lentes corneanas com esses desenhos. E no mesmo século, né, em 1888, o Fick, que era um alemão, e o Kaut, na França, eles continuaram retomando os estudos das lentes de contato esclerais, que eram feitas de vidro soprado, e eles adaptavam lentes em ceratocone, né? Eles colocavam as lentes esclerais mais achatadas na finalidade de conter a doença. Né? Hoje a gente sabe que lente que com muito toque em cima de ceratocone a gente só faz progredir. Mas eles têm todos os méritos deles, né? E eram lentes grandes de vidro, então, assim, fisiologia de córnea praticamente não existia. Em 1936, o Rumer Haas, eles introduziram, então, o polimetacrilato de metila, que foi um plástico oriundo da aeronáutica, né, que era um plástico usado na fabricação dos aviões para as guerras, que era um plástico leve, transparente, de fácil polimento. E o Obrig, né, que o Theodor Obrig, suas técnicas de fabricação, eles começaram a fazer lentes esclerais que ganharam o mercado. Então, as lentes, elas eram, então, em 1936, eram lentes esclerais, tá, que eram produzidas através do PMMA. Esse videozinho só mostra de como eram feitas as lentes de contato, mais ou menos nessa época. Eu acho que ele é interessante. Vamos passar para vocês. Legal, né? Então, essas eram as verdadeiras lentes esclerais, e que eram feitas de um plástico, né, duro, e provavelmente a fisiologia da córnea ali ia para o saco, né? No entanto, que se podia usar as lentes algumas horas, mas, assim, graças a essas invenções é que a gente tem o que a gente tem hoje, né? Então, em 1947, o Turri, ele apresentou, então, as lentes corneanas de PMMA, e que depois elas foram aprimoradas no conforto dessas lentes, porque as lentes corneanas, elas eram muito desconfortáveis. Mas depois criou-se a curva periférica, que foi criada por Frank Dixon, e aí a gente conseguiu ter lentes corneanas mais confortáveis e mais fisiológicas. Então, voltando ao PMMA, que é o polimetacrilato de metila, que foi, então, introduzido em 1936, ele é um plástico com excelente qualidade óptica, né? Mas ele induzia uma hipóxia corneana, apesar de você criar grandes lentes, grandes curvas periféricas, né, que permitiriam, então, a troca lacrimal atrás dessas lentes, às vezes criar fenestrações, ou às vezes você colocava lentes corneanas de diâmetro pequeno, ou seja, menos plástico para atrapalhar um pouco a oxigenação, mas mesmo assim essas lentes induziam muito a hipóxia. Tá? Então, em 1982, criou-se as lentes rígidas siliconadas, que associou-se, então, ao acrilato de silicone. Só que o silicone, ele permitia uma melhor troca gasosa, ou seja, a transmissibilidade, né, a permeabilidade desse material ao oxigênio era muito maior, porém a sua carga iônica negativa proporcionava maior acúmulo de proteínas e lipídios no filme lacrimal dessas lentes.
Então, comprometia muito o conforto e a segurança, porque a gente sabe que lente impregnada com proteína, obviamente, isso é alimento de bactéria. E aí a gente tinha, então, o material Boston 4, que é o acrilato de silicone. Hoje a gente trabalha com lentes que são acrilatos de fluorsilicone, que a gente continua com as lentes adicionadas do silicone, porque o silicone é muito importante, porque é ele que carrega o oxigênio para poder fazer essa travessia do material. Mas a gente falou que ele tinha essa carga iônica, então ele acumulava muita proteína na superfície dele. Então, adicionou-se à molécula do silicone o flúor. Então, que na verdade é o Teflon. O Teflon, a gente conhece ele das nossas panelas antiaderentes, então o Teflon, com essa propriedade antiaderente, ele tornava a lente com mais grau de umectabilidade. Então, essas lentes, elas tinham mais resistência aos depósitos lipídicos e proteicos, que são as lentes que a gente trabalha com elas hoje. Que, no caso, a gente trabalha muito com o material Boston XO, tem o Boston Equalens, tem a Optimum Extra, o HDS, que é um material que já teve aqui no Brasil, que é de excelente qualidade, mas a gente não se acha ele aqui mais. O HDS 100, que são os materiais, então, atuais dos botões para a fabricação das lentes de contato rígidas. Então, como é que se fabrica uma lente de contato, né? A base da lente de contato vem aquele botão que é do material que você encomenda, ou um Boston Sisol, um Equalens, um HDS, e aí você vai cortar essa lente de contato para você poder colocá-la nos olhos. Então aí vem a questão que a gente tem que saber sobre a anatomia de uma lente de contato. O grau de uma lente de contato, aqui a gente vai saber um pouco sobre o grau, o acabamento e as lentes especiais. Então, por exemplo, o grau da lente de contato, ele é dado simplesmente pela diferença da curva interna da lente e da curva externa da lente. A curva interna da lente, quem determina é a curvatura do olho, né? Se você, por exemplo, vai adaptar uma lente numa córnea que tem 42 dioptrias, você vai escolher uma lente de 42 dioptrias. Se essa lente vai ser -3, provavelmente a curvatura anterior vai ter que ser mais plana. Então, a curvatura anterior vai ter que ser de 39 dioptrias. Ou se você quiser colocar essa lente de +3, se você está trabalhando com uma lente de 42, a curvatura anterior vai ter que ser de 45 dioptrias. Então, a diferença entre a curvatura interna e a curvatura externa, obviamente, é quem vai determinar o grau. E isso a gente já conhece porque vem das lentes de óculos, tá? Eu raciocino muito quando eu vou falar em adaptação de lente de contato. Às vezes eu falo muito para vocês assim em dioptrias, mas toda dioptria, né, toda curvatura de córnea, ela tem um raio correspondente, tá? Então, às vezes a gente pode dar essa curvatura tanto em dioptrias quanto em raio, obviamente. E existe uma maneira da gente converter, que é o 337,5, que a gente chama ele de número mágico. Então, por exemplo, que é o índice da córnea. Então, se eu pego 337,5 e divido pelo raio, se eu estiver falando em raio, eu vou achar a dioptria. E vice-versa, tá? Que existe essa tabela de conversão. Eu só gosto de explicar porque muitas vezes, às vezes eu estou falando em lentes de contato, principalmente nas lentes mais sofisticadas, e às vezes eu chamo essa lente, eu falo assim, a 780, ou então a 804. Aí as pessoas às vezes ficam perdidas, mas quando eu falo 804 é porque eu estou falando raio. Então esse raio 804, ele tem uma dioptria correspondente que seria, no caso, a 42, tá? Então é o seguinte, falando sobre o grau da lente. Quando a gente está adaptando uma lente de contato e aonde a curva interna, ela é determinada pela curvatura da córnea e a curvatura externa é determinada pelo grau. Então, se eu coloco uma lente, se eu quiser colocar uma lente negativa, obviamente a curvatura externa vai ter que ser mais plana do que a curvatura interna. Se eu quiser colocar uma lente positiva, a curvatura externa vai ter que ser mais curva do que a curvatura interna. E aqui a gente pode ver, às vezes, nesse desenho. Aqui eu estou trabalhando com uma curva base e eu estou criando uma lente positiva, então a curvatura externa tem que ser mais curva do que minha curva base. E uma lente negativa é justamente o contrário. Quando eu crio aqui, ó, eu estou fazendo dois prismas unidos pela base. Então, aqui é uma lente positiva. Aqui eu tenho dois prismas unidos pelo ápice. Aqui é uma lente negativa.
Às vezes fica um pouco redundante a gente ficar falando isso para vocês, mas eu acho que é importante a gente vir nessas bases das lentes de contato. Aqui é a curva base e aqui é a curvatura anterior. Eu gosto mais de fazer esse desenho, por exemplo, na mão, sabe? Porque eu acho que ele fica mais didático. Então, por exemplo, aqui existe uma curvatura base que já foi selecionada pela curvatura da córnea, e aqui é o grau da lente que eu tenho que dar. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, uma curvatura de 42 e o paciente tem menos 3 de miopia. Então, aqui é 42, aqui é 39. Então, automaticamente, essa lente começa a ser construída desse jeito. E ela evolui para uma lente de contato a partir do momento em que a gente começa a criar nessa lente de contato parâmetros, né, para deixar essa lente cada vez mais confortável. Então, quando a gente fala em anatomia da lente de contato, isso é muito importante a gente ter domínio da anatomia da lente. A primeira coisa que a gente vai determinar da lente de contato seria, então, a zona óptica. E eu vou mostrar no desenho onde que ela está. Então, a zona óptica é a região da lente de contato onde você vai ter o poder da lente, é o grau dela, né? É o que vai dar visão para o seu paciente. Ela tem que cobrir o diâmetro pupilar. Se você tiver uma pupila muito maior do que o diâmetro da sua zona óptica, obviamente esse paciente vai ter borramento visual. E isso não é bom, né? Essa zona óptica, ela varia com o modelo. Então, modelo, tamanho, fabricantes e até especificações médicas. Então, assim, geralmente você pode trabalhar com lentes que têm zona ópticas pequenas, de 4 milímetros, a lentes maiores que têm zona óptica de 7 milímetros. Então, é interessante também você sempre dosar o tamanho da pupila desses pacientes, porque é igual, como eu disse, a zona óptica ela tem que cobrir o tamanho pupilar. Então, a primeira parte da lente de contato que a gente tem que separar, então, é a zona óptica, onde a curvatura anterior e a curvatura exterior, elas vão dar o grau. Então, eu separo aqui. O resto da lente, vamos supor que eu tenho uma lente de zona óptica de 7 milímetros, e essa lente, ela tem 10,2 de diâmetro. Ou seja, 3,2 milímetros dessa lente, os 3,2 milímetros restantes dessa lente, eles são feitos única e exclusivamente para acabamentos. Então, a gente gasta muito na lente de contato para fazer acabamento, porque é onde eu vou dar o conforto, tá? Então, a primeira parte da lente de contato é a zona óptica. A segunda parte dos acabamentos de lente, que vem na questão da anatomia, seria o flange, tá? O flange é um corte que a gente faz na face externa da lente, que vai da zona óptica até a borda. E o flange, ele é o primeiro contato da pálpebra com a lente de contato e ele vai permitir um deslizamento melhor. Então, vou mostrar para vocês o que é o flange. Até então, a gente tinha o botão da lente de contato, né? Onde a gente fez a curvatura interna, a gente fez a curvatura externa, a gente determinou o que é a zona óptica, tá? Então, aqui eu já tirei a zona óptica da lente. E desde o início da zona óptica até a borda da lente, eu vou cortar essa lente de contato, então fazendo flange, fazendo a testa dessa lente de contato. Então, você há de convir comigo que é o primeiro lugar que a pálpebra tocaria. E aqui eu faço esse corte, eu faço esse toque ficar mais suave. Está todo mundo compreendendo, né? Se ninguém compreender, por favor, me interrompa, porque eu acho isso muito importante. Na parte de acabamentos da lente de contato, igual eu falei, a zona óptica é a parte importante para a gente enxergar. De agora para frente, nós vamos falar só de acabamento. Os acabamentos das lentes de contato são os mais importantes para poder darem conforto. É assim que a gente consegue usar a lente. Então, a segunda parte dos acabamentos vem a borda, que é a principal relação de conforto de uma lente. É o primeiro ponto de toque da lente de contato com a pálpebra ao piscar. E permite um melhor deslizamento, um deslizamento mais confortável da pálpebra sobre a lente. E assim, a gente não consegue avaliar a borda na lâmpada de fenda, porque só se a gente usar uma microscopia de varredura que a gente consegue ver o quanto essa borda está bem polida, tá? Mas a borda mal polida, ela arranha principalmente a pálpebra. Então aqui, ó, essa é a parte da borda, tá bom? Você há de convir comigo que quando a pálpebra vem escorregando aqui em cima dessa córnea, o primeiro ponto de contato vai ser a borda e depois ela vai deslizar sobre o flange. Então, eu tenho que ter uma borda.
eu tenho que ter uma borda... Oi? Eu tenho que ter uma borda bem polida para a gente minimizar o desconforto nesse toque, tá? A terceira parte da lente, que é o terceiro corte que a lente recebe, seria o corte para determinar a periférica. A periférica vai ser o levantamento de borda. Eu chamo isso aqui da periférica da alma da adaptação da lente de contato. Ela tem uma medida, geralmente 4 milímetros, 2 milímetros. É claro que varia muito de córnea, varia também, às vezes, de fabricante ou de modelo de lente. E eu chamo, eu determino que a periférica ela funciona como se fosse um funil para a entrada do filme lacrimal atrás da lente, e isso vai garantir mais mobilidade. Então, por exemplo, peraí, eu voltei, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tinha a borda. Então, aquela borda, ela fazia um toque na córnea. E isso não era legal, porque fazia... Imagina, a gente estuda um pouco de física, né? Pressão é igual a força sobre área. Então, se eu tenho um único ponto da lente de contato que está, de fato, tocando nessa córnea, é como se fosse todo aquele peso da lente concentrado nesse único ponto. Então, isso incomodava demais o olho do paciente. Então, a partir do momento que eu tirei aquele ponto de toque... Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Estamos. Tá. Então, presta atenção nele aqui. A partir do momento em que eu tinha aquele ponto de toque, que seria nessa região aqui, eu tinha um incômodo muito grande dessa lente. Então, automaticamente, aquela borda, ela foi cortada. Então, vem aqui, ó, e faz um corte nessa borda, entenderam? Para não ter aquele único ponto. E o que eu chamo isso aqui da alma da lente de contato é porque se a gente observar a distância entre a lente e a córnea, existe esse espaço. E é por esse espaço que vai ter a entrada do filme lacrimal. O filme lacrimal, ele entra aqui atrás e ele vai correr por detrás da lente e anteriormente à córnea, no seu fluxo laminar, permitindo, então, a mobilidade, permitindo a oxigenação e o respeito à fisiologia da córnea. Então, eu chamo a periférica da alma da lente de contato, tá? Então, toda lente de contato tem que ter periférica. Se a lente de contato não tiver periférica, ela não tem troca lacrimal. Se ela não tiver troca lacrimal, ela não respeita a fisiologia da córnea. E veio a quarta parte dos acabamentos das lentes de contato, então seriam as chamadas curvas intermediárias, que é realmente a zona, é a parte da lente de contato que de fato vai ter contato e relação com a córnea. Então, essas curvas intermediárias, elas servem para suavizar a transição entre a zona óptica e a periférica, que eu mostrei para vocês. Geralmente, nas lentes simples, a gente tem 3 curvas intermediárias. Agora, quando essas lentes têm mais de 1000 curvas intermediárias, que a gente chama isso aqui de blend, essas lentes são ditas asféricas. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente fez o corte nessa bordinha, tá? Para fazer a periférica. Combinado? Todo mundo entendeu. Então, eu tirei um ponto de toque e criei um outro ponto de toque, que seria aqui. Então, a partir do momento que eu estou tirando um ponto e estou criando um ponto, eu continuo trazendo incômodo para esse paciente do mesmo jeito. Então, eu venho aqui e suavizo esse toque através dessas 3 curvas intermediárias. Ou seja, a lente, a córnea, quando estiver aqui atrás, ela vai repousar, a lente vai repousar sobre a córnea exatamente nessa região. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tinha esse único ponto de toque. É claro que isso aqui, quando a gente faz um desenho, fica muito mais... fica mais didático. Mas, por exemplo, nessa região aqui, quando eu fiz o corte da periférica, eu suavizei o toque da borda com a córnea, mas eu criei um único ponto de toque, que está aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, esse único ponto de toque também incomoda muito o paciente. E a gente vem e cria 3 curvas periféricas aqui, de uma maneira que a gente suaviza esse repouso da lente sobre a córnea. Então,
eu falei de uma parte da lente que é importante para enxergar, que é a zona óptica, e estou falando aqui de 4 partes da lente de contato que são importantes para poder darem conforto, tá? Aqui, seria o que aqui, só para dar uma continuidade, que hoje a gente trabalha com essas curvas intermediárias, a gente trabalha com elas fundidas, por isso que a gente chama de blend, que seria a fusão das curvas intermediárias. Ou seja, a gente faz muita curva, a gente suaviza o repouso dessa lente na córnea e a gente melhora, então, o deslizamento dessa lente no olho, tá? Então, olha só. Então, neste momento, a gente está aqui diante de um desenho de uma lente de contato que vai ser adaptada. A gente tem a curvatura anterior, a curvatura, a curva base, né? Que vai se relacionar com a córnea. A gente tem a curvatura anterior, que quem vai determinar essa curvatura é o grau da lente. A gente tem aqui o flange. A gente tem a borda, que tem que ser polida e levantada. A gente tem essa parte aqui, que seria a curva periférica, que é onde vai ter a entrada do filme lacrimal. E a gente tem essa região aqui, que seriam o quê? As curvas intermediárias, o blend das curvas intermediárias, tá bom? Então, pronto. Agora a gente acabou de destrinchar toda a anatomia de uma lente de contato. Todas as lentes de contato trabalham com isso, tá? Então, quando a gente fala de lentes especiais, por exemplo, as lentes de alta miopia e as lentes de alta hipermetropia, que são as lentes que a gente trabalha para pacientes de afasia, são chamadas de lentes lenticulares. A de alta miopia, ela tem que ter um acabamento mais suave na sua face anterior, para poder minimizar o degrau da zona óptica e melhorar o conforto em relação à pálpebra. Eu vou mostrar para vocês. E as lentes de alta hipermetropia, a gente chama que elas têm abas negativas, que através da tração palpebral, essa lente vai ficar mais centralizada. Aqui está o desenho. Aqui eu tenho uma lente altamente míope, onde a curva base é muito mais curva do que a curvatura anterior, tá? Então, por mais que eu tenha feito o flange nessa lente, por mais que eu tenha feito curvas intermediárias, curva periférica, né, tenha criado blend aqui nas intermediárias, esse degrau que existe aqui, ele traz muito incômodo para essa lente de contato. Então, a gente cria essa lente, a gente cria curvas mais suaves na face anterior da lente, exatamente para a gente minimizar e melhorar esse degrau que existe. Entenderam? Esse desenho aqui fui eu que fiz, porque eu acho que ele fica muito mais fácil de poder explicar. E quando eu estou trabalhando com uma lente, por exemplo, de alta hipermetropia, obviamente a curva base dessa lente de contato é muito mais plana do que a curvatura anterior, porque essa diferença aqui eu tenho que dar uma lente muito positiva. E você há de convir comigo que essa lente que cria essa lente anterior aqui, muito positiva, é uma lente pesada, tá? E o fato de ser uma lente pesada, obviamente, ela vai ficar inferiorizada, ela vai ficar descentrada. Então, cria-se na parte mais periférica, o flange dessa lente, cria-se, então, uma aba negativa a ponto de a pálpebra aqui, ó, a pálpebra encaixa nessa parte da aba negativa e isso ajuda a centralizar mais a lente no olho. Compreenderam? Que as lentes, geralmente, de alta hipermetropia, por elas terem mais peso, elas ficam deslocadas inferior, então a gente cria essa aba negativa para a gente fazer essa tração, usando a pálpebra para fazer essa tração. Com relação ao padrão fluoresceínico, eu vou falar, tipo assim, eu vou mostrar um pouco do padrão fluoresceínico, mostrando para vocês a dinâmica do teste de uma lente de contato. Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer o teste de uma lente de contato, o paciente chega lá no nosso consultório querendo usar a lente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente vai, no caso, optar por uma lente de contato rígida, a gente avalia primeiro o astigmatismo, né? Para ver se esse paciente tem, de fato, indicação para uma lente de contato. Estão vendo a tela? Sim. Tá, beleza. Então, a gente vai avaliar, de fato, as curvaturas. Então, a gente avalia as curvaturas da córnea para a gente ver se o eixo do astigmatismo é coincidente com o eixo do astigmatismo clínico. Porque se os eixos forem coincidentes e se o valor deles forem coincidentes,
esse paciente tem indicação para uma lente de contato rígida. Agora, se por acaso o eixo do astigmatismo não for coincidente do astigmatismo clínico e do astigmatismo ceratométrico, então provavelmente esse paciente não tem indicação para uma lente de contato rígida. Porque as lentes de contato rígida, elas corrigem astigmatismos corneanos. Então, se o astigmatismo corneano for igual ao astigmatismo clínico, ele vai estar muito bem com lente de contato rígida. Agora, se eles não forem coincidentes, a gente vai ter que adaptar nesse paciente uma lente de contato tórica, tá? Então, analisando o astigmatismo, talvez seja a parte mais importante para você direcionar o seu teste de lente de contato no seu consultório, tá? Então, se por acaso os astigmatismos refracional, né, ele foi coincidente com o astigmatismo corneano, então a gente vai para rígida. Se eles não forem coincidentes, é porque provavelmente esse paciente tem um astigmatismo em outra parte, a parte posterior da córnea, ou no cristalino, ou na retina, em outra região, que não vai ser corrigido pela lente de contato rígida, tá? Quando a gente vai iniciar um teste de lente de contato, talvez o conceito mais importante que a gente tem que ter é o conceito de K, tá? K é o meridiano mais plano dessa córnea, ou seja, é o que tem o maior valor de raio e o menor valor de óptico, porque o raio ele é inversamente proporcional à dioptria. Quanto maior o raio, menor dioptria. Quanto menor o raio, maior dioptria. Eu costumo assimilar isso ao uso do compasso. Então, se eu tenho um compasso e eu abro muita perninha do compasso, eu crio um segmento de esfera com raio muito grande, então eu crio um segmento de esfera muito plano. Quando eu fecho o compasso, quando eu coloco um raio pequeno no compasso e giro o compasso, eu crio um segmento de esfera muito mais curvo. Então, o raio ele é inversamente proporcional às dioptrias. E como eu já falei, só repito, se eu quiser achar dioptria, se eu quiser achar raio, existe um númerozinho mágico, que é o 337,5, que é o índice de refração da córnea, tá? E a gente vai captar, né? A gente vai estudar o K, né? Quem vai me dar o valor do K é o ceratômetro, o autorrefrator ou a própria topografia de córnea, né? Onde a gente vai estudar lá as dioptrias da córnea para a gente ver qual que é o mais plano para a gente poder adaptar uma lente de contato. Então, por exemplo, aqui é só para mostrar para vocês. Eu tenho uma córnea, tá? Então, essa córnea, vamos chutar aqui que ela tenha, nessa face anterior dela, ela tem 42 dioptrias, de fora a fora. Então, obviamente, eu vou escolher uma lente de 42 dioptrias, não é? O K dela é 42. Então, eu estou colocando uma lente de 42, então eu estou colocando uma lente paralela a essa córnea. E isso vai permitir uma troca de filme lacrimal sem ser interrompida. Uma coisa que eu falo para vocês, mas eu não quero confundir, é que o filme lacrimal, quando ele corre atrás da lente, quando ele corre por cima da córnea, ele segue um fluxo laminar. É igual o fluxo que o sangue segue lá nas veias, nas artérias. É sempre o fluxo laminar. Então, a gente não pode ter nada que interrompa esse fluxo laminar, senão a gente cria um turbilhonamento aqui. E isso é uma complicação das lentes de contato que a gente chama de dimple veil, que é quando cria turbilhonamento e dá umas bolinhas aqui atrás. É porque o fluxo laminar ele foi interrompido. Mas eu não vou ficar falando disso para a gente não complicar. Então, por exemplo, se eu tenho uma córnea com K de 42, eu adapto aqui uma lente 42, então eu estou criando uma lente altamente paralela a essa córnea, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma córnea de 42 e estou colocando um K mais baixo, se eu estiver colocando, por exemplo, uma lente de 40, entenderam? Ou seja, menos curva do que minha córnea, eu estou colocando uma lente mais plana do que a córnea, então eu tô fazendo provavelmente alguma região de toque. Isso aqui eu vou falar para vocês para a gente entender um pouco de menisco lacrimal, tá? E se eu estou colocando uma lente
mais curva do que o K da córnea, essa é a relação que ela estabelece. O filme lacrimal ele fica mais retido. Então, a gente chama essa lente aqui de lente apertada e a gente chama essa lente aqui de lente plana. E a gente chama essa lente aqui de lente em K. Então, o padrão fluoresceínico nada mais é do que analisar o filme lacrimal que corre por detrás dessa lente de contato. Então, se eu tiver um filme lacrimal homogêneo, a lente está em K. Se eu tiver um filme lacrimal rarefeito em alguma região com mais concentrado em outras, essa lente está mais plana. Se eu tiver um filme lacrimal muito retido, essa lente está apertada. Entenderam? Então, vamos prosseguir. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lente que está... Aqui tem uma foto de uma lente que está adaptada em K. Então, todo mundo concorda que o filme lacrimal, é lógico, né? Ele está preenchendo aqui a periférica, que é aquela curva que eu falei que a gente afasta a lente da córnea, que eu chamo de periférica de funil, né? É por aqui que o filme lacrimal vai entrar e vai correr por detrás da lente. Então, essa lente aqui, eu vejo um espalhamento homogêneo do filme lacrimal, tá? Então, essa lente aqui, eu posso dizer que ela está adaptada em K. Um macete que eu dou para vocês é o seguinte: quando a gente vai colocar flúor no olho do paciente para a gente analisar essa lente de contato, eu tenho que colocar uma pouquíssima quantidade de flúor, porque a intenção da fluoresceína é corar o filme lacrimal desse paciente, entenderam? Porque se eu coloco, às vezes, uma gota de fluoresceína nesse olho, eu estou aumentando consideravelmente o volume de líquido desse olho. Então, assim, não há lente que não vai ficar boa, porque a lente começa a boiar nesse líquido que eu coloquei e eu me perco totalmente na hora de analisar o padrão dessa lente. Então, eu tenho que ver o quanto do filme lacrimal daquele paciente está passando por trás da lente. E para eu conseguir ver, eu tenho que corar o filme lacrimal daquele paciente sem dar volume, entenderam? Isso é muito importante para a gente fazer uma boa análise do padrão fluoresceínico à lâmpada de fenda. Essa lente aqui, vocês estão vendo na foto? A foto às vezes está um pouco estourada, mas eu estou vendo aqui uma área muito rarefeita de fluoresceína nessa córnea. E eu estou vendo uma concentração muito grande de fluoresceína nessa córnea. Ou seja, eu não consigo nem dizer onde que está a periférica aqui. Por quê? Porque essa lente aqui, ela está plana demais. Ela está uma lente frouxa. É uma lente que o paciente pisca e ela fica sambando no olho dele. Por isso que ela está frouxa, tá? Ou seja, é uma lente que está abaixo de K. É uma lente que foi adaptada mais plana do que K. O K é 42 e ela está 39, ou seja, ela está mais baixa do que K. E aqui eu tenho uma foto de uma lente que está acima de K, de uma lente que está apertada. No entanto, que a gente consegue ver uma poça de filme de flúor aqui atrás, aonde que está sendo retido, ou seja, praticamente não vai haver troca de filme lacrimal aqui, porque tem uma parte de fluoresceína retida aqui. Ou seja, essa lente, ela está acima de K. Se o K for 42, essa lente é um 44, porque ela está retendo, então ela está mais apertada, ela está mais curva do que essa córnea, tá? Aqui é um filme de uma lente. Eu não vou ficar perguntando porque a gente não está numa sala de aula, mas o que vocês podem me dizer é que essa lente, ela está uma lente frouxa. Vocês conseguem ver que a hora que o paciente pisca, a lente está mexendo demais no olho dele. Vocês estão vendo que nessa parte aqui central, ela está apresentando um toque. Então, essa lente aqui acaba sendo uma lente extremamente desconfortável para o seu paciente. É muito difícil, às vezes, ele conseguir usar essa lente. A gente não consegue nem distinguir aonde tem periférica aqui direito. Praticamente, a lente é toda uma periférica, né? Vocês conseguem observar isso aqui no vídeo, né? E aqui, essa outra lente aqui, ó, é uma lente que ela está abaixo de K. Perdão. Ela está acima de K. É uma lente que está apertada. Primeiro que praticamente eu não consigo ver periférica nela. E segundo, olha aqui. Olha o acúmulo de fluoresceína nessa região central.
Ah, Isabela, mas ela tem movimento. Ou seja, beleza, eu concordo que ela tem movimento, mas porque quem movimenta ela é a pálpebra que está puxando essa lente. Porque boiando no filme lacrimal, ela não está de jeito nenhum. Porque praticamente não está havendo troca, porque eu não tenho periférico e eu tenho uma retenção de filme lacrimal nessa região central. Então, essa lente está abaixo de cá. Isso é muito importante, a gente treinar o nosso olho nesse tipo de figura, para a gente poder entender e interpretar a adaptação de lente de contato. Interpretar o padrão fluoresceínico é a parte mais importante da lente de contato, porque senão a gente vai ser substituído por máquinas, né? Ou por inteligência artificial, que o computador vai lá, deu K, e a gente vai lá e coloca a lente no K e pronto, acabou, e não... Entendeu? Porque, às vezes, eu posso ter colocado a lente em K e ela me apresentar esse padrão. Ou seja, tem alguma coisa que não está batendo. Compreendem? Agora, aqui, ó, vocês conseguem ver uma bolha passando aqui atrás? Se existe uma bolha passando aqui atrás, é porque essa lente está tão mais apertada, ou seja, a lente está tão distante da córnea, está acumulando tanto fluoresceína aqui atrás, que tem até uma bolha aqui atrás. Então, quando você vê uma bolha, tem muita gente que às vezes confunde a bolha com toque. Fala assim, tá vendo um toque. Não, gente, bolha. Bolha é bolha. Bolha de lente apertada, ela mexe de acordo com o movimento da lente também, tá? E aqui, ó, vamos ver essa lente aqui. Aparentemente, ela está me parecendo uma lente boa, né? Tudo bem que ela está movendo, ficando um pouco inferior, talvez é uma lente que esteja um pouco grande para o olho desse paciente, mas aqui, ó, aqui eu consigo ver a periférica, né? Aqui eu consigo ver uma distribuição homogênea de filme lacrimal aqui atrás da lente. Não tem nenhuma região que está tendo toque, né? Ou alguma região que está retendo, né? Vamos ver de novo aqui, ó. Quando a gente coloca o filtro amarelo, a gente realça muito mais o filtro azul, né? E depois a gente coloca o amarelo, a gente realça muito mais a fluoresceína. Olha, aqui então tem periférica, a periférica permite então a entrada do filme lacrimal por detrás dessa lente. Ó. O filtro amarelo ele está aqui para a gente poder ver que não está tendo toque, e ele realça a fluoresceína. É muito importante a gente usar o filtro amarelo para poder analisar o padrão fluoresceínico das lentes de contato. Vamos ver essa outra aqui, ó. Aqui é uma lente, ó, que vocês há de convir comigo, é uma lente que está o quê? Está apertada, né? Ela tem pouca periférica, é uma lente que às vezes tem pouco movimento, né? Talvez essa região aqui esteja dando dúvida, né, se está tendo toque ou não. Mas provavelmente isso aqui é uma ectasia, onde a gente está adaptando uma lente de curvatura simples. Eu não vou entrar nesse complexo aqui, não, né? Aqui, ó, mais uma vez, eu acho que foi o mesmo vídeo, né? Então, o seguinte, o filme lacrimal que passa atrás dessas lentes de contato, ele então é chamado de menisco lacrimal. E ele é muito importante a gente analisar a questão do menisco lacrimal, porque esse menisco lacrimal que corre atrás da lente de contato, ele tem poder refracional. Então, ele vai interferir muitas vezes no grau final da lente de contato, tá? A gente acha que não, mas ele faz realmente muita diferença. Então, aqui está dizendo, né, o filme lacrimal que se acumula e renova atrás da lente e anterior à córnea, ele é, então, avaliado pela flúor, né? A hora que você coloca a flúor, você está avaliando, então, praticamente o menisco lacrimal que você está formando atrás da lente. E ele tem poder dióptrico. Então, por exemplo, o poder dele vai ser positivo quando eu estiver adaptando uma lente de contato apertada, uma lente de contato acima de cá. Se eu tenho a curvatura da córnea, vocês estão vendo minha mão? Aqui? Sim. Se eu tenho a curvatura da córnea e eu estou colocando uma lente apertada, então eu estou criando um acúmulo de filme lacrimal aqui atrás. Esse filme lacrimal que está acumulado, ele tem um poder dióptrico positivo, tá? Agora, se eu estou adaptando aqui na córnea uma lente mais plana, ou seja, uma lente com poder dióptrico menor do que o da córnea, eu estou criando, então, um menisco lacrimal negativo. Por quê? Porque o menisco lacrimal, eu não sei se eu tenho
não sei se é vantagem voltar naquela foto do menisco. Peraí. Tem aquela foto que eu mostrei para vocês do menisco lacrimal, da lente paralela e do menisco abaixo e do menisco acima. Quando eu estou colocando, então, uma lente abaixo, eu tenho mais menisco lacrimal. É como se eu tivesse dois prismas unidos pelo ápice. Por isso que eu crio uma lente um menisco lacrimal de poder dióptrico negativo. Quando eu estou adaptando uma lente acima de cá, ou seja, quando eu estou adaptando uma lente e ela está mais apertada, nessa região preenchida pelo menisco, é como se eu tivesse dois prismas unidos pela base. Por isso que esse menisco lacrimal, ele tem poder positivo. E isso é muito importante, porque isso vai nos interferir no teste. Uma parte importante do teste de lente de contato é a questão da distância ao vértice, tá? A gente corrige, na prática, a distância ao vértice acima de 5 dioptrias, tá? Agora, claro que questão de prova, eles cobram acima de 4 dioptrias. Mas se vocês pegarem a tabela de correção da distância ao vértice, vocês vão ver que só começa a valer mesmo, tá vendo? Olha aqui na tabela. Quando é acima de 5,5, porque aqui, ó, aqui tem conta, tá vendo? Que tá vindo com o número quebrado. Porque de 4 até 5 é 0,25, 0,25, 0,25. Então, na prática, abaixo de 4 graus conta muito pouco pra gente. O que conta mais, que faz mesmo diferença, é acima de 5. Porque aqui, ó, aqui você tá vendo que existe realmente uma conta para ser feita, né? Então, por exemplo, a distância ao vértice ela é muito importante, porque a partir do momento em que no green, né, você acha lá 5 dioptrias e você vai transformar aquilo em lente de contato, quando você está falando em dioptrias positivas, você tem que aumentar o poder da lente, porque, querendo ou não, você está aproximando uma distância de 12 milímetros, né, quase metade do tamanho do olho que você está jogando essa lente para perto da superfície ocular. Então, quando for hipermetropia, você tem que aumentar o poder da lente. Quando for miopia, você tem que diminuir o poder da lente de contato. Porque ao caminhar esses 12 milímetros, você joga o foco, por exemplo, o paciente míope, você está usando lentes divergentes, você estabeleceu o foco nessa região, tá? Se você caminha 12 milímetros, você está jogando o sistema de foco para trás. Então, você tem que diminuir o poder da lente, tá? Se for hipermetropia, é o contrário que acontece. Então, a distância ao vértice, ela é importante, a gente que trabalha com lente de contato, a gente sempre lembrar que ela existe, tá? Falando, então, do cálculo teórico, quando é que eu uso muito a correção da distância ao vértice? Isso é importante falar para vocês. Quando eu estou fazendo um teste de lente, e eu estou colocando lá no olho do meu paciente uma lente de 3 dioptrias, menos 3 dioptrias. Eu estou diante de um paciente automíope. E aí eu sento com ele no green e faço a sobre-refração. E como ele é um paciente automíope, então na sobre-refração ele aceitou menos 7, tá? Então, se ele aceitou menos 7, aí esse 7 que está no green, para eu transformar ele em miopia, então eu vou ter que somar aquela lente 6,5 graus, tá? Isso acaba sendo uma coisa básica, mas tem muita gente que esquece de fazer a correção da distância ao vértice. E tem muita gente que fica na dúvida se pede no grau total, se soma com a lente, depois corrige. Então, assim, você corrige o que está no green, tá bom? O cálculo teórico da lente de contato talvez seja ele é empregado e ele é válido apenas para lentes, né, adaptadas em córneas regulares. Então, quando a gente está falando, às vezes, de pacientes com ceratocone e tudo mais, o cálculo teórico, ele não consegue ser empregado. Por quê? Porque o cálculo teórico é quando eu vou tirar dessa lente, quando eu vou fazer as contas finais
eu estou levando em consideração o poder do menisco lacrimal. Então, quando eu estou diante de córneas irregulares, eu tenho meniscos irregulares. Então, esses meniscos irregulares, muitas vezes, eles não têm poderes dióptricos que os meniscos regulares têm, tá? Então, para a gente fechar aqui, o cálculo teórico, ele é empregado apenas em lentes para córneas regulares. Por que ele é muito importante? Porque muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com lentes de contato de caixa de prova. As minhas caixas de prova já são as lentes finais. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa de prova lá que eu tenho de 0,5 a 7 graus. Então, quando eu vou fazer o teste nesse paciente, eu estou lá diante de um paciente míope de -3. Né? Ele não tem astigmatismo, não tem nada, e eu vou colocar uma lente em cima lá do K dele. Aí eu já peço à minha secretária para colocar a lente de -3, na curvatura que eu quero, do grau que eu quero. Por quê? Porque enquanto ele está na minha sala de espera, ele já está com a lente enxergando. Porque é muito desagradável, às vezes, você ter lá 1 grau de miopia e fica na sala de espera com uma lente de 5 graus de miopia. Então, assim, aquilo pode gerar até uma dor de cabeça no seu paciente. Então, o cálculo teórico, às vezes, eu já faço as contas e falo, coloca para mim a lente de tal grau no paciente para ele ficar ali na minha sala de espera com um pouquinho mais de calma, tá? E também ele me fala muito sobre o controle do teste. Por exemplo, às vezes as caixas de prova podem estar trocadas. Por exemplo, eu estou lá adaptando, o K do meu paciente é 42. E no final, eu achei uma lente, eu imaginava que eu fosse achar, na sobre-refração, por exemplo, o grau de -1. Né? A lente que de teste é 2, o grau da sobre-refração foi -1, e no final das contas ele vai usar uma lente de 3 graus, que é 3 graus o que ele precisa para enxergar. Mas vamos supor que eu estava esperando encontrar na sobre-refração, por exemplo, um -1, né, para ser compatível com o grau dele, mas eu achei, por exemplo, um grau muito diferente. Então, obviamente, eu posso raciocinar que, às vezes, a curvatura da lente que está no olho do paciente não é a curvatura do K, não é a curvatura que eu pedi. Porque, na sobre-refração, eu tive que compensar aquele menisco que foi criado. Entendeu? Obviamente, isso é um erro que vai passar, porque não foi analisado o padrão fluorescente. Mas é interessante porque ele me ajuda a ter o controle do teste, tá? A gente ter o domínio do cálculo teórico. E também a gente ter o domínio do cálculo teórico é importante, por exemplo, às vezes eu estou lá trabalhando com uma lente da curvatura 42 e eu não tenho ali na minha caixa a curvatura 42,5, por exemplo, né? Mas eu sei que ela vai ficar melhor. Então eu peço a 42,5 e já compenso o grau final. Eu vou explicar para vocês aqui, porque às vezes fica um pouco problemático. Então, por exemplo, o que significa o cálculo teórico? Vamos dar exemplos aqui, porque é uma parte mais chata aqui das lentes de contato, mas a gente tem que ter muito isso em mente, principalmente porque cai muito em prova, né? Então, a primeira coisa que você faz é uma refração acurada, tá? Então, nesse paciente aqui, por exemplo, eu fiz uma refração lá, ele tem 6 graus e 75 de miopia, com 3,25 de astigmatismo, tá? No eixo de 1,75. E no olho direito. E quando eu faço a ceratometria, uma ceratometria confiável, né? A primeira coisa que eu vou analisar é se o astigmatismo clínico está batendo com o astigmatismo corneano. Então, por exemplo, ele tem aqui, o K1 dele é 43 e o K2 dele é 46,5. Então, eu tenho uma diferença ceratométrica de 3 graus e meio. Todo mundo concorda, né? 3 graus e meio no meridiano mais plano. Então, seria 175. Ou seja, eu tenho na córnea um astigmatismo de 3,5 a 175.
Esse astigmatismo de 3,6 a 175 bate com o astigmatismo clínico, né, que é 3,25 a 175. Essa diferença de 0,25, ela não é relevante, né? Então, eu estou diante de um paciente, então, que tem uma indicação para lente de contato rígida. Então, primeira coisa, analisar os astigmatismos clínicos e corneanos. Se eles são coincidentes, astigmatismo clínico igual ao corneano, ou se eles não são coincidentes. Então, aqui está o mesmo exemplo, tá? O terceiro passo, transformar a refração esférico-cilíndrica no grau esférico de uma lente de contato. Então, sempre lembrar de corrigir a distância ao vértice. E o que a gente usa nas lentes de contato rígidas é o seguinte: eu pego o astigmatismo e somo 1/4 do astigmatismo à refração final. Eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês. E a gente considera astigmatismo apenas de 1 em 1, tá? Então, quando eu tenho menos de 1 grau de astigmatismo, eu relevo. Agora, se eu tivesse 1,5 grau de astigmatismo, eu vou somar 1/4 de 1. Eu somo só 0,25. Se eu tiver 2 graus de astigmatismo, eu somo 1/4 de 2. Então, eu somo meio. Se for, por exemplo, 1,75 de astigmatismo, o 75, ele é dispensável. Eu só considero 1 grau. Então, a cada 1 grau, eu somo 0,25 ao grau esférico. Então, por exemplo, nesse exemplo, 6,75 com 3,25 a 1,75. Então, eu faço, primeiramente, a correção da distância ao vértice do meu grau esférico, vai para 6,25, e somo 1/4 desse astigmatismo, que é 3,25. Então, no caso aqui, eu vou somar 1/4 de 3. Então, a cada grau, 0,25. Então, fica 0,75. Então, 6,25 já corrigido com 0,75, eu tenho uma lente final de 7 graus. Entenderam? Então, o olho direito desse paciente vai precisar de uma lente de 7 graus para ele enxergar bem. O olho esquerdo, eu tenho 6,25, faço a correção da distância ao vértice, vou para 5,75, tá? E depois eu pego 1/4 desse astigmatismo de 2,75. Eu falei que a gente só considera de 1 em 1, tá? A cada 1 grau, 0,25. Então, 2 graus, meio. Esse 0,75 aqui é desprezado, combinado? Então, 5,75, que já foi corrigida a distância ao vértice, somada a meio, dá, então, 6,25. Ou seja, esse paciente, no olho esquerdo, ele vai precisar de uma lente de 6,25 para poder enxergar, combinado? Esse paciente aqui, ó, com todo esse grau de astigmatismo, então, um olho é 7, o outro é 6,25. Então, escolha da lente de contato rígida de teste. Então, a gente vai fazer primeira preferência pelo K, tá? A gente tem que colocar a lente em K, porque a gente tem que tentar criar aquele menisco uniforme, tá? Para a gente criar a lente paralela ao meridiano da córnea. Agora, quando eu estou diante de córneas que têm uma diferença ceratométrica, onde os astigmatismos da córnea, ele tem uma diferença maior do que 3 dioptrias, se eu colocar a lente no mais plano, essa lente vai ficar muito frouxa. Então, eu coloco essa lente, eu pego a curvatura mais curva, diminuo 3 e acho K, e acho a curvatura que eu vou colocar a lente. Por exemplo, esse paciente aqui, um olho dele é 43 por 46, tá? 43 e 46, eu tenho uma diferença ceratométrica de 3,5 dioptrias, ou seja, a diferença ceratométrica é maior do que 3 dioptrias. Se eu colocar a lente dele em 43, ela vai incomodar, concordar? Então, eu vou colocar essa lente eu vou pegar o K mais curvo, que é o 46,5, eu vou tirar 3 dioptrias e vou escolher a primeira curvatura da lente de teste,
que vai ser, então, 43,5. Se eu tivesse uma diferença ceratométrica menor do que 3 dioptrias, eu vou colocar ela em K. Então, por exemplo, no olho esquerdo dele, uma curvatura é 43,5 e a outra curvatura dele é 46. Então, eu tenho uma diferença ceratométrica de 2 dioptrias e meia. 2 dioptrias e meia é menor do que 3. Concordam? Então, a minha primeira lente vai ser mesmo em K. Tá? Se alguém tiver dúvida disso, por favor, me interrompa, porque isso aqui é muito importante. E aí, no quinto passo do cálculo teórico, eu vou avaliar o menisco lacrimal que eu fiz e vou somá-lo ao grau esférico. Então, por exemplo, o menisco lacrimal, ele é sempre relativo ao K, ao meridiano mais plano da córnea. Então, por exemplo, no olho direito desse paciente, o meridiano mais plano da córnea, ou seja, o K era de 43. Só que a minha lente de teste teve que ser uma lente de 43,5. Por quê? Porque ele tinha o astigmatismo acima de 3 dioptrias. Então, eu tive que colocar uma lente um pouquinho mais apertada. Então, olha só, o K é 43 e ele está usando uma lente de 43,5. Ou seja, 43,5 está mais apertado do que o K. Então, obviamente, eu criei aqui o menisco lacrimal de meia dioptria. Só que vai ser meia dioptria positiva. Por quê? Porque eu fiz a lente mais apertada do que o K dele. Então, mais apertada, mais afastada, acumula o líquido aqui atrás, então cria um poder positivo. Todo mundo concordou e compreendeu? E esse paciente, ele precisaria, para enxergar, de uma lente de -7, que foi as contas que a gente fez, não foi? Só que, na frente do olho dele, eu estou dando já uma lente positiva de +0,5, porque eu estou criando um menisco lacrimal positivo de 0,5. E no final das contas, esse paciente vai ter que... Eu vou ter que achar para ele, eu vou ter que dar para ele uma lente de 7,5, de -7,5. Porque esse meio vai ter que compensar o menisco lacrimal que eu criei. Isso parece um pouco complicado, mas depois que a gente entende o raciocínio, flui muito fácil, gente. O segundo olho desse paciente, que ele tinha, o K dele, que era o meridiano mais plano, era de 43. E segundo as nossas contas, a gente colocou uma lente de 43. Ou seja, eu não criei menisco algum. Essa lente continua paralela à córnea dele. Ou seja, não existe menisco lacrimal aqui. Então, não tem nada que ser compensado. Então, quando não tem menisco quando o menisco lacrimal ele é homogêneo, eu não estou criando lentes, não tem poder dióptico esse menisco lacrimal. Então, o grau da lente final dele vai ser o grau que eu achei, que é aquele grau lá, o grau esférico, adicionado, né, corrigida a distância ao vértice, adicionado 1/4 do astigmatismo, que então vai ser 6,25. Entenderam? Então, resumo. Para a gente fazer uma bela adaptação de lente de contato, eu preciso de uma boa refração e de uma ceratometria confiável. Eu preciso de avaliar os astigmatismos, né, o astigmatismo clínico e o corneano, para ver qual a indicação correta da lente, se vai ser para lente rígida ou para lente de contato gelatinosa. Eu tenho que transformar a refração esférica, cilíndrica, no grau esférico da lente, sempre lembrando de corrigir a distância ao vértice, caso ela exista, né, correção da distância ao vértice, e somando 1/4 do astigmatismo, considerando só 1 grau, tá? E a escolha da curva base da lente de contato de teste, a gente vai escolher de acordo com o menisco lacrimal, obviamente compensando, caso eu tenha um astigmatismo ceratométrico acima de 3 dioptrias, e no grau final, eu tenho que estar compensando esse menisco lacrimal que eu estou criando, tá? Aqui, eu não vou fazer, porque a gente não vai ter tempo e vai ficar muito chato.
são alguns exercícios que eu passo em relação aos meniscos lacrimais. Eu acho que isso aí pode ficar gravado para vocês e depois vocês podem fazer os exercícios juntamente com a Janine, com a Mirella, e elas vão tirando a dúvida em relação aos exercícios de cálculo teórico aqui para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo agora de adaptação de lente de contato, tá? Uma lente esférica em córnea regular, e eu vou mostrar para vocês, então, que eu estou diante de um paciente feminino de 16 anos que odeia usar os óculos, normal, né, nessa idade, ou seja, então eu estou diante de um paciente totalmente motivado para o uso de lente de contato rígida. Então, ele tem no olho direito um grau de 5,25 e no olho esquerdo o grau de 4,75, tá? E, igual aqui está dizendo, né? Esse paciente aqui, 16 anos, com 5 de miopia, 4 de miopia, vai usar a lente pro resto da vida. Então, eu gosto de fazer a opção pela lente de contato rígida, que é uma lente que ela é mais fisiológica, né? E aproveitar o fato do paciente estar motivado para a gente, então, fazer a indicação da lente rígida. Então, a cerotometria do olho direito, olha só, 43 por 43,25, ou seja, nada de astigmatismo cerotométrico, tá? E nós vamos fazer a adaptação dele aqui, deixa eu voltar aqui. Nós vamos fazer, nós vamos fazer, então, a adaptação do olho direito desse paciente, tá bom? O K dele era 43, né? Então, eu estou colocando aqui uma lente 43,5, eu estou colocando essa lente acima de cá, para vocês verem o que é uma lente talvez um pouco mais apertada. Olha só, com um diâmetro de 10,2, tá? É uma lente de diâmetro grande. E olha só, eu estou colocando ela meia dioptria acima de cá e a lente ficou apertada a ponto de criar uma bolha, tá? Meia dioptria. Isso aqui eu fiz, tá vendo que eu consegui tirar a bolha? Quando eu consigo tirar a bolha, é normal, às vezes, conseguir tirar a bolha. Não quer dizer que a lente vai ficar boa, não. Mas a gente sempre tenta tirar. Então, vocês estão vendo que está tendo um acúmulo de fluoresceína. Olha aqui quando a gente coloca o filtro amarelo. Um acúmulo de fluoresceína, né? Fluoresceína aqui no centro, né? Zero periférica. Ou seja, eu coloquei a lente meia dioptria acima de cá e ela já ficou apertada desse jeito, tá? Não, eu nunca fui, não. Você vai continuar lá? Então, aqui é o seguinte. Essa lente, a gente vai considerar que essa lente está presa, tá? Porque ela está uma lente apertada. Então, como que eu vou soltar essa lente que está presa? Primeira coisa, assim, se eu estiver diante de um paciente que eu estou fazendo teste e vejo uma lente presa, obviamente eu vou aplanar a curva base, tá? Ou se eu estiver, por exemplo, diante de uma lente que já é a lente do paciente e ele veio para fazer uma revisão e a lente está presa e a lente já é a lente definitiva, eu posso muitas vezes diminuir o diâmetro dessa lente e às vezes eu consigo soltar ela um pouquinho mais, tá? Não é o ideal, tá? Ou então eu posso pedir para minha secretária ir no torno e tentar aumentar a periférica dessa lente para ver se eu dou mais passagem de filme lacrimal. Mas nesse caso aqui de teste, o que eu fiz nesse paciente? Então, eu coloquei uma lente de 42 dioptrias, ou seja, o K é 43, eu coloquei a 43,5, ficou apertada, e aqui no caso eu coloquei uma lente de 42 e a lente ficou muito plana, tá? Essa lente aqui vai incomodar muito o paciente. Ele pisca, ela mexe demais, né? Você vê que não existe uma delimitação razoável da periférica, entendeu? Então, essa lente aqui não ficou legal. Ou seja, essa lente ficou muito frouxa. Então, como que eu faço para prender uma lente que está frouxa? Obviamente, se eu estiver diante de um teste, eu tenho que apertar a curva base dessa lente. Ou então, eu posso aumentar o diâmetro da lente também, é uma maneira que a gente tem de apertar a lente. Ou então, reduzindo a periférica, porque se eu reduzir a periférica, eu diminuo a entrada de filme lacrimal, então eu deixo essa lente um pouco mais apertada. E aqui, nesse caso, eu vou mostrar para vocês como que é, diante de um teste, a gente apertar, então, a lente. Então, nesse caso, eu coloquei, então, uma lente em cima de cá. O K dela era 43 e eu estou colocando aqui, no caso, uma lente 43. Aí eu vou mostrar para vocês que a lente, ela sim, ela tem uma periférica, mas ela não está no padrão legal, tá? Esse caso aqui é um caso completo, tá? Então, assim,
eu vejo que pode ser que tenha uma distribuição homogênea de filme lacrimal aqui, mas esse acúmulo aqui, ó, de filme lacrimal aqui atrás, tá me incomodando muito, tá? Então, eu vejo que a lente tá paralela ao K. Eu vejo que 43 tá paralela ao K. Mas o que tá me incomodando é que essa lente está apertada. E uma maneira que eu tenho de soltar, né, uma lente que está apertada, como eu já falei para vocês, seria o quê? Diminuir o diâmetro. Então, eu estou diante de uma lente que a curvatura base dela está boa, mas só que ela está muito grande. Então, obviamente, eu vou diminuir o diâmetro dessa lente. Peraí que voltou. Então, aqui, ó, eu diminuí. Então, eu continuo com uma lente de 43 e agora, ao invés de trabalhar com diâmetro 10.2, eu estou trabalhando com diâmetro 9.8. Então, assim, continuei com a mesma curva base da lente de contato, só que agora eu diminuí o diâmetro e, assim, o aspecto da lente agora é outro, né? Não tem mais aquele acúmulozinho, você vê que a lente tem um movimento legal, você vê que a lente tem uma troca homogênea, você vê que ela tem periférica 360, né? Então, vocês concordam comigo que essa lente ficou boa. Eu gosto desse caso porque eu acho ele completo, porque aqui eu estou mexendo tanto em curva base quanto em diâmetro de lente de contato. Então, aqui são os mesmos vídeos para mostrar que, às vezes, a mesma curvatura, por causa do diâmetro, eu tenho padrões totalmente diferentes, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu sei que essa aula, às vezes, de bases de lente de contato pode parecer um pouco maçante, às vezes fica um pouco chata, mas isso aqui na prática clínica é muito importante aí para vocês. Agora, eu queria perguntar para as meninas como é que a gente está aí na questão do tempo, das dúvidas, para a gente poder, né, se vocês quiserem, a gente falar um pouco mais das adaptações complexas. Dúvidas, assim, até agora, acho que a aula foi tão completa e tão esclarecedora que não tiveram dúvidas. Tem que ver se prestaram atenção, né? Assim, porque eu sei que o tema, às vezes, é um pouco chato, fica meio maçante, né? Às vezes, pessoalmente, mas pessoalmente, assim, no ambulatório, eu acho que fica mais gostoso de explicar essa relação lente-córnea, né? Padrão fluoresceínico. Então, eu tenho uma aula aqui, essa outra é bem mais breve, né, gente? Podem ficar despreocupados que vocês vão ficar livres de mim. E eu posso compartilhar ela com vocês, que seriam as adaptações de lentes especiais, tá? Então, pode compartilhar ela aqui. Vocês acham que o quê? Eu tenho mais uns 15 minutinhos aqui? Dá. Não? Isso aqui não tem hora para acabar, não? Então tá. Deixa eu compartilhar, então, essa outra, que são as adaptações de lentes de contato, que eu chamo de filosofia de adaptação. Essa aula eu dei há um tempo atrás, agora, naquele Sobleck Online, eu achei ela muito legal, né? Então, quando eu estou diante de... Então, tudo que a gente aprendeu está relacionado a córneas regulares, né? E agora a gente está diante das córneas irregulares. Então, assim, o que a gente tem que levar aqui ter o olho muito treinado, né, na questão da análise do padrão fluoresceínico, que é o que vai nos ajudar e vai nos nortear nas adaptações das córneas irregulares. E, como eu falei também, é muito importante a gente lembrar que a lente tem que ter periférica, né? Porque a partir do momento que ela tem periférica, ela tem movimento, ela tem troca lacrimal, então ela respeita a fisiologia corneana. Isso talvez seja o mais importante para a gente internalizar na busca das melhores adaptações para córneas irregulares, que são realmente os desafios. Então, com as lentes de contato, eu estou aqui para oferecer a melhor acuidade visual dos nossos pacientes. A gente sabe que as lentes de contato rígidas são as que oferecem melhor acuidade visual para essas córneas irregulares, porque elas corrigem até as aberrações ópticas de alta ordem, tá? Lente de contato foi feita para dar conforto, tá? Não tem esse negócio de falar que lente de contato rígida tem que machucar o olho do paciente, isso não existe. Então, se está machucando é porque não está boa.
Então, lente tem que dar conforto. E hoje a gente tem lentes desenvolvidas com desenhos cada vez melhores exatamente para isso, né? Maiores diâmetros, e respeita a fisiologia da córnea. Então, quanto melhor o material, a gente já falou da característica do material de transmissibilidade ao oxigênio, mas o que talvez mais importante seja a troca de filme lacrimal por detrás da lente, que é isso que vai permitir uma boa oxigenação e respeito à fisiologia. Primeiro passo para você enfrentar uma adaptação de córnea irregular é você, sem sombra de dúvida, saber ter o domínio do seu arsenal terapêutico, tá? Então, assim, você tem que ter as suas lentes de contato e você tem que saber o desenho das suas lentes de contato para você saber qual é o desenho melhor que vai encaixar de acordo com aquela irregularidade. Então, a gente tem as lentes monocurvas, né, que são essas lentes esféricas, né, ou então até aquelas asféricas, mas são lentes de curva única. São essas lentes que eu fiquei falando aqui para vocês. Você escolhe a curva básica, 43, 42, 45, 47. Agora, o problema dessas lentes é que a gente não tem de curvaturas muito altas. Então, quando você está diante, às vezes, de um ceratocone de 49, 50, 50 e poucas dioptrias, às vezes você já nem consegue empregar essas lentes monocurvas porque as curvaturas dela não atingem, tá? A primeira lente especial que a gente tem para ceratocone é a lente Soper, que ela surgiu em 1969, que eu chamo ela da mãe das lentes especiais, tá? Que é uma lente que eu vou mostrar o desenho dela aqui para vocês. E, obviamente, hoje a gente está diante das lentes de contato multicurvas, né? De diâmetros variados, desenhos diferenciados, né? E aquelas opções personalizadas que eu consigo levantar uma borda, abaixar uma borda, pedir um acabamento tórico, um acabamento de córnea reversa. Então, assim, hoje a gente tem uma plasticidade muito grande nas lentes de contato. A primeira dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem diante das irregularidades de córnea, é o seguinte: façam nos seus pacientes uma bela biomicroscopia. Porque através da biomicroscopia eu posso ter uma noção de aonde que vai estar localizada essa irregularidade da córnea. Eu posso, através da biomicroscopia, ver se esse cone é muito avançado, se ele não é muito avançado, né? Ver umas estrias, às vezes um sinal de Mousson, eu posso estar diante de cone avançado. Quando eu faço um corte óptico, eu vejo qual parte dessa córnea é mais afinada, e se essa parte mais ectásica da córnea está muito em cima de um eixo visual, se ela está muito descentrada do eixo visual, isso tudo é importante para nos nortear qual desenho de lente que a gente vai adaptar. Então, façam nos seus pacientes uma bela biomicroscopia para a gente ver. Então, por exemplo, aqui nessa foto, eu estou diante de uma ectasia que está totalmente inferior, está totalmente livre do eixo visual, mas isso aqui causa no meu paciente uma baixa de visão. Isso aqui, talvez, às vezes, uma pelúcida, ou às vezes um transplante muito irregular, ele pode ser, nos causar aquelas adaptações, talvez, que eu chamo de heróicas, né? Com relação à topografia, vamos analisar o padrão topográfico da nossa irregularidade. Então, através da topografia, eu vejo a morfologia desse cone, eu vejo aonde esse cone está irregularizado, eu vejo se ele é um cone oval, eu vejo se ele é um nipple, eu vejo se às vezes ele pode ser um cone oval, mas um cone largo, entendeu? Eu vejo se é uma córnea oblada, por exemplo, remanescente de cirurgias refrativas. Eu vejo se eu estou diante, por exemplo, de uma marginal pelúcida, que é um grande desafio nas adaptações. Por que eu falo assim? Cruze a biomicroscopia de vocês com o padrão topográfico. Por quê? Porque a maior dica que eu dou para vocês é o seguinte: as lentes de contato para córneas irregulares, né, para fim de dar uma boa visão, eu tenho que abraçar a irregularidade e eu tenho que cobrir o eixo visual. Então, se eu estiver diante de irregularidades muito distantes do eixo visual, eu tenho que começar a trabalhar com lente grande, entenderam? Por quê? Porque eu tenho que tampar a irregularidade e tampar o eixo visual. Então, isso é muito importante. A intenção é sempre essa, porque se eu tiver uma irregularidade muito inferior e colocar, por exemplo, uma lente pequenininha,
eu adapto na irregularidade, mas fica lá no eixo visual, fica a borda da lente. Então, quando a gente vai iniciar a adaptação na córnea irregular, muitas vezes uma lente esférica monocurva, dependendo da curvatura, ela pode ser a nossa primeira opção. Então, por exemplo, eu estou aqui diante desse cone, eu coloquei uma lente esférica monocurva, que é essa aqui que vocês estão vendo na foto. Aí eu olho para vocês e falo assim, poxa, não está legal, porque aqui eu tenho um toque central e tenho pouca periférica. Para eu melhorar esse toque central, eu teria que encurvar mais a lente, ou seja, eu tenho que apertar essa lente. A partir do momento em que eu aperto essa lente, eu vou perder o que eu já não tenho, que seria o quê? Periférica. Eu já não tenho, então vai ficar pior. Então, neste momento, aqui eu estou mostrando só que através da lente, de uma lente monocurva, eu consigo também determinar a localização dessas ectasias, né? Óbvio. Então, por exemplo, aqui eu consigo dizer onde que está a ectasia. E eu olho para vocês e falo, pô, essa lente aqui já não está legal. Então, eu falo, ela pode ser uma primeira opção, mas quando eu não estou conseguindo atingir o padrão ideal, eu tenho que, obviamente, mudar o desenho. E isso é uma dúvida muito comum que chega lá dos meus residentes, que fala assim, Isabela, quando é que você vai partir já para uma lente especial e quando é que você não vai partir para uma lente especial? Então, assim, para quem está começando, eu falo, a primeira coisa, sempre tenta, às vezes, uma lente monocurva, porque a partir do momento que você raciocinar em cima desse padrão fluorescente que vocês estão vendo aqui na foto, vocês mudam o desenho da lente com uma consciência boa, entendeu? Porque eu olho e falo assim, poxa, eu estou diante de uma lente que eu tenho que apertar para melhorar o toque, mas em compensação eu vou perder o que eu já não tenho. Então, abre a cabeça e muda o desenho de vocês. Então, aqui, por exemplo, estaria se fosse uma lente com um desenho adequadamente adaptado. Então, por exemplo, dominando os desenhos da lente de contato. Isso que é importante para você saber para que lado você corre, né? Eu estou diante da lente Soper, ela tem um diâmetro fixo de 9, a zona óptica dela é grande, ela tem uma zona óptica de 7,5 milímetros. Isso é muito bom, tá? Então, geralmente, ela vai de curvas bases que cobrem de 61 dioptrias até 45, tá? E ela tem uma curva periférica fixa em 45 dioptrias. E ela só pode dar o grau acima de 4 graus. Exatamente por ela ter essa diferença da curva da zona óptica, né? Para a curva periférica de 45, se eu peço diferenças muito abaixo de 4 graus, ela não consegue ser feita, essa lente não consegue ser construída. Então, essa lente, ela tem a curvatura aqui, que é a curvatura que eu vou determinar, e essa curvatura periférica dela é uma curvatura fixa. Então, ela é uma lente boa, mas ela é limitada. Às vezes, eu não consigo adaptar essa lente Soper em todos os pacientes. Então, as lentes multicurvas, é como se fosse um aprimoramento da ideia da lente Soper, e aqui eu brinco, eu falo que essas lentes são plásticas, elas se adaptam a todos os tipos de córnea, praticamente. As lentes multicurvas, ela tem uma grande variabilidade de diâmetros, né? E também uma variabilidade de desenhos, e elas abrangem mais um espectro maior de curvaturas centrais. Então, por exemplo, se eu estiver diante da família Rosicá, aqui, ó, por exemplo, aqui no caso, por exemplo, eu estou diante de uma Rosicá 2. A lente Rosicá 2, ela vai de 8,5 a 9,2, tá? Então, o que me norteia muito a escolher entre uma Rosicá 2, uma Nipocone ou talvez uma PG, vai muito no diâmetro da lente, que é igual eu falei. Se a ectasia é descentrada, eu tenho que ter diâmetro grande, porque eu tenho que cobrir a ectasia e cobrir o eixo visual. Então, entre a K2, a Nipocone, a PG, a IC, no caso, e a PG, o que varia muito entre elas é a questão do diâmetro, combinado? Então, uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, se eu vou partir para uma K2, para uma NC, para uma IC ou para uma PG, quem vai me nortear, então, vai ser aquela análise que eu fiz, da distância da ectasia ao eixo visual. E com relação à primeira lente de escolha, eu vou ser muito sucinta, porque eu não vou ficar falando de parâmetro técnico aqui para vocês, mas assim, sigam o guia de adaptação. O guia de adaptação, ele fala bonitinho, ele faz a leitura lá do K médio, manda você colocar ela não sei quantas dioptrias abaixo, quantas dioptrias acima, de acordo com o K médio. Sigam, coloquem a lente e façam a análise do padrão fluorescente.
Outras lentes de desenhos especiais é a família Best Fit, que também eu vou muito pela questão do diâmetro. Então, por exemplo, a Camax é 9.2 a 8.8, você vê que é uma lente pequena. A Best Fit M, ela vai de 11 a 11.6, então você vê que é uma lente bem grande. A FX, ela vai de 10.4 a 11, ou seja, é uma lente grande. E a Best Fit H, ela vai também, é uma lente grande. É claro que, às vezes, uma tem desenhos mais oblados, né? Aqui é um oblado para baixo astigmatismo, aqui é um oblado para alto astigmatismo. O desenho oblado é como se fosse o desenho de curva reversa, onde a parte central é mais plana do que a parte periférica. E todas as lentes, independente se for Rosicar, for Best Fit K, ou se for a Century da Optolens, de qualquer laboratório que vocês estejam trabalhando, façam as adaptações sistemáticas em 5 passos. Primeira coisa que você vai fazer é a adaptação central, depois você olha a periférica, depois você olha se a lente está centralizada e movimentando, e depois você faz a acuidade visual. Então, a adaptação central, obviamente, você vai ver aquela questão do menisco lacrimal que eu falei para vocês. Como eu estou diante de córneas irregulares, a gente sempre avalia com uma rarefação na parte do ápice. Então, por exemplo, aqui eu não vejo uma rarefação apical. Aqui eu vejo muita rarefação apical, talvez um toque. Aqui eu vejo uma rarefação apical, tá? Isso aqui, se eu deixar meia hora, às vezes o paciente entra na sua sala com ceratite, porque toque com movimento é igual a lesão de córnea. E aí, depois que eu acho uma adaptação central bacana, que eu vou escolher através das curvas base, a lente está apertada, então eu vou aplanar. A lente está frouxa, eu vou apertar. Agora eu coloquei uma adaptação legal, aí eu vou analisar a periférica da lente de contato. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma adaptação central legal, mas ela Aqui eu tenho uma adaptação central legal, mas eu tenho pouca periférica. A adaptação central tá boa, então eu não vou ficar mexendo em curva base. Agora eu vou mexer só na periférica dessa lente de contato, entendeu? Então agora eu vou pedir para levantar a periférica dessa lente de contato para eu atingir o padrão ideal. Então aqui, nesse caso, já é o contrário. Eu tenho uma adaptação central boa, mas eu tenho muita periférica. E periférica demais deixa a lente muito frouxa. Então o que eu vou fazer? Eu vou abaixar a periférica até eu atingir a adaptação ideal. Então, esse é o segundo passo da sistemática de adaptação. O terceiro passo é onde a gente vai analisar centralização e movimento. Obviamente, as lentes têm que estar centradas, porque ela tem que tampar o eixo visual, óbvio. E o movimento vai muito com relação ao quanto de fluoresceína que vai passar ali por detrás dessa lente. E também tem uma ação aqui, que seria a força palpebral. Agora, o que eu chamo assim, se a lente está centrada, está movimentando, tem uma periférica legal, mas às vezes ela está sobrando aqui embaixo, aí é onde eu vou lançar a mão dos recursos, dessas plasticidades. Então, por exemplo, se ela está sobrando aqui na região inferior, todas as lentes especiais, que eu posso pedir a tecnologia de córnea assimétrica, aonde eu crio nessa lente na região inferior um fechamento aqui, justamente para eu parar de ter esse levantamento de borda, tá? Ou então, por exemplo, peraí que eu voltei. Ou então, por exemplo, eu estou diante, às vezes, de um ceratocone, e eu tenho um cone aqui nessa região. Mas, além de eu ter um cone nessa região, eu tenho um astigmatismo. Essa córnea tem um astigmatismo que vai de fora a fora. Então, eu adapto a lente, a curva base está legal, mas 3, 9 horas, ou então na região mais plana do astigmatismo, não tem tanta periférica. Entendeu? Então, quando isso acontece, eu peço a periférica tórica. Que o que é a periférica tórica? Nada mais é do que a lente ela fica mais apertada nessa região de cima e nessa região de baixo, e a partir do momento que eu aperto essa região, eu afrouxo ela aqui dos lados. Então, eu consigo dar mais periférica, ou seja, mais troca lacrimal nessa região lateral aqui. Então, aqui seria o quê? Peraí. Vocês estão ouvindo o som? Agora eu cortei, né? Não tô ouvindo não. Aqui, ó, por exemplo, é uma lente que não está no padrão legal. É uma lente que tá totalmente apertada, está dando uma bolha, né? Isso aqui eu estou diante de uma ceratotomia radial. Provavelmente não é o desenho adequado para esse tipo de adaptação. Aqui também, ó. Você vê que a lente está totalmente descentrada, né?
não tem periférica, às vezes ela tem uma adaptação central também, que às vezes não está muito legal. Então, nesse caso aqui, eu estou diante de uma lente que está relativamente grande para essa ectasia. Eu vou ter que trabalhar com uma lente menor. Então, aqui, ó, seria uma adaptação, ó, você vê o quê? A hora que o paciente pisca, tem movimento, tem aqui a bomba lacrimal toda aqui atrás, passando aqui por detrás da lente, olha. E aqui, a hora que o paciente pisca, eu consigo ver certinho a área de rarefação aqui, ó, tá? Essa parte aqui que tem menos flúor é exatamente a parte a que eu chamo de região intermediária, que é a região da lente que apoia na córnea. Então, assim, o sucesso da adaptação consiste em interpretar a relação lente-córnea, dominar as possibilidades de ajuste, saber quando mudar o desenho da lente, né, quando mudar o modelo também, proporcionar uma boa cuidado visual e, obviamente, um conforto e respeito à fisiologia corneana. Gente, muito obrigada. Vocês já dão de overdose de Isabela Godinho aí hoje, né? Não, foi maravilhoso. Foi ótimo, Bela. Muitíssimo obrigada. Aula perfeita, maravilhosa, sem dúvidas nenhuma. Peraí que agora, deixa eu botar o som aqui. Oi. Aula excelente. Muito obrigada, Bela. Agradecer a todos a participação também. Eu estava dando uma olhada aqui nos participantes. Tem um iPhone de cesta que eu não sei se é a doutora Conceição, mas se Não for sei, doutora também, Conceição, eu estava vendo. ative aí seu microfone. É uma honra tê-la aqui também, doutora Conceição. Quando a gente começou a acompanhar, ficava muito com ela e aprendemos demais. Eu ainda aprendo e vejo que é uma coisa mais complicada, ainda manda ela. Só ela. Sou eu mesma, sou eu mesma. Aí. Oi, doutora Conceição. Ei, Conceição, prazer estar aqui, viu? Obrigada pela honra. Você é excelente. Filho do peixinho, né? Filho de peixe, peixinho. Obrigada. Pelo seu pai. Obrigada, Conceição. Obrigada mesmo. Ele também tinha um carinho muito grande por você, viu? A aula foi excelente, viu? Parabéns, Isabela. Você é top mesmo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E aí também vi agora Arthur, que também que era nosso residente, está agora com você aí, né? Também está aqui, a Luz. E falar que é um menino que está sabendo muito além de contar, viu, gente? O Arthur tá, qualquer dúvida também recorra a ele, viu? Tudo bom, gente? Tudo bem, Mirella, Janine? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Arthur? Grandes professoras aí, um prazer. Prazer também. Bom, então vamos encerrar aqui, agradecer novamente aos patrocinadores, a Allergan, a Latina Pharma e a Novartis, agradecer a Isabela, obrigada por ter disponibilizado esse tempinho aí, ter deixado Larissa um pouquinho com o papai para nos dar essa aula tão maravilhosa, e fica sempre o convite, sempre que quiser alguma coisa, vier por aqui também, vai ser um prazer recebê-la. Venha conhecer nosso serviço. Eu vou, com certeza. É um serviço que eu admiro muito. Gente, e eu acredito muito, assim, na educação continuada, né? Em estar disponível para vocês. Que eu acho que vir aqui, dar uma aula, ficar 2 horas falando aqui na cabeça de vocês de lente de contato, que eu, tipo assim, nem falei tudo, né? Tem coisa demais. E eu acho que o mais importante é que as dúvidas vão surgindo com o tempo, né? E eu quero estar aqui, mostrar que eu estou de prontidão para ser solicitada a hora que vocês precisarem. Né? Eu não sei, assim, eu acho que eu peço desculpa, a aula deve ter sido muito grande, muito chata, mas é o resumo que eu consegui fazer para vocês. Foi ótima a aula, muito obrigada. Obrigada para vocês, viu, gente? E só para lembrar que as aulas vão estar, tanto a aula de adaptação quanto a de lente de contato vão estar na página, no canal do YouTube da Fundação e no Instagram também. Tá certo? Se não for ficar até o final e quiser ver, vai estar lá disponível daqui a mais ou menos uns 15 dias. Isso. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Parabéns aí.